Então, bem-vindos. Nós temos pelo menos uma estreante aqui, Isabel, a nossa sessão hebdomadaire, se alguém entende francês, de duas em duas semanas, do Cineclube da Casa Zéfora. Quando, quando o Ricardo comentou comigo que acho que era a primeira vez que a gente ia passar um filme de ficção científica aqui, eu fiquei meio surpreso, né? Porque é um dos gêneros mais populares de cinema, né? Mas eu entendo que muita gente não curte ficção científica, porque eles acham, sei lá, meio difícil de entender, tem algumas coisas que são meio exageradas, coisas desse tipo. Mas, para mim, ficção científica, às vezes, representa melhor a realidade e usa de mais ferramentas disponíveis para mostrar o que o mundo está vivendo, do que até uns certos dramalhões, né. E esse filme aqui é um típico exemplo, né. Eu vou contar algumas curiosidades do filme antes, depois a gente passa para o aspecto mais sociológico e antropológico. Esse filme, como muitos outros de Hollywood que foram produzidos nos anos 1950, os anos 1950 foram muito populares de filmes de ficção científica. Tem, obviamente, alguns clássicos, entre eles, o Guerra dos Mundos, O Planeta Proibido, entre outros, e tem muitos fraquinhos, né, se vocês forem garimpar aí, vocês vão ver, tem algumas coisas muito boas e tem umas coisas muito fraquinhas também, né. E esses filmes, na verdade, assim como em qualquer situação política e social de qualquer país, eles tentam representar de uma certa forma a realidade que o mundo está passando na época, né. Esse aí, os anos 50, era o auge da Guerra Fria, e vocês podem ver o que acontece aí, né, o caso de eles não conseguirem, o cara do representante do governo dos Estados Unidos vem conversar com o Klaatu, e ele diz que não vai ser possível conseguir um acordo entre todo mundo, conseguir conversar, e é muito bacana isso, que na verdade os homens da ciência são mais unidos do que os homens da política, né. Muito bacana isso. Sobre o personagem principal, né, o Michael Rennie, que faz o papel do Klaatu. Houve uma certa discórdia dos produtores e nem tanto do diretor, o Robert Wise, eu já vou falar sobre o Robert Wise, mas, eles queriam primeiro usar um nome popular, né. E na época, o popular era Spencer Tracy, né. Só que o, produtor vetou imediatamente, porque se o cara é um extraterrestre de outro planeta, é óbvio que não vai haver aparece Spencer Tracy, ninguém vai acreditar que Spencer Tracy é de outro planeta, né. Então eles contrataram, ele é muito bom, esse Michael Rennie, apesar de ter feito poucos filmes famosos aí, ele é um ator inglês, e eu acho que ele é perfeito para o papel. A história do filme é baseada numa história curta, né, num conto que saiu nessas publicações dos anos antes, acho menos de 10 anos antes do que o filme foi feito, numa dessas, de publicações de Reader's Digest, que tem uma coletânea, você encontra muito disso, de, contos curtos de que nem outros autores também escreveram contos de ficção científica, e, o produtor ficou sabendo, foi indicado esse conto para ele, e ele comprou os direitos pela bagatela de $500. Coitado do autor que vendeu o filme, a história por esse preço, né, devia dar mais valor. E assim como, vários outros filmes de ficção científica, eles alteraram o roteiro com relação à história original, né. Para vocês terem uma ideia, no conto original, são os robôs extraterrestres de outros planetas que comandam os seres normais orgânicos, né. E aí eles resolveram inverter e obviamente é o Klaatu que comanda o robô, né. Sobre essa história de, alteração dos livros para roteiros, tem casos clássicos mais para frente aí, e eu gostaria de citar, se vocês não conhecem, por favor, confiram. O Planeta dos Macacos, que é baseado num livro de um francês, Planeta dos Singes, o final foi completamente alterado, eles fizeram um roteiro meio diferenciado.
E outro exemplo bacana também, que é um dos meus filmes preferidos, que é o Blade Runner, que o Blade Runner é completamente diferente do filme original. Não que não vale a pena checar o filme original. Agora, voltando para o roteiro, para a trama do filme, ele mostra, sabe, poderia até não ser uma ficção científica, poderia até ser uma coisa diferenciada, porque na verdade é o medo da guerra. Você vê pairando no ar o filme inteiro o medo da Guerra Fria, o medo do que vai acontecer aqui, apesar de politicamente eles só terem comentado que os russos queriam encontro lá, os americanos queriam encontro aqui, na verdade é aquela coisa de que o homem estava se tornando mais e mais bélico e estava se desentendendo mais e mais, e aí vem de outro planeta, né, um aviso: escuta, dá uma parada aí e vamos maneirar, porque, sabe, a coisa tá complicada, do jeito que tá aí, né? Inclusive, o problema lá a questão de Cuba foi uns anos depois disso, foi uns 10 anos depois, né? E no final dos anos 50, começo dos anos 60. Esse filme é de 1951. Ele tem, obviamente, ele foi produzido um ano antes, ele tem 75 anos, e a gente tem que aceitar que os efeitos especiais não são tão fantásticos, né, como deveriam ser, mas eu acho que para a época eles são. Tem umas coisas assim. Não tem nada de computador na época. O que vocês veem aí é uma coisa feita assim à mão, sabe? A porta da nave abrindo era uma coisa meio mecânica, eles tinham que trabalhar com plástico, com massa de modelar e tudo. A roupa a roupa, né? A figura do robô do Gort foi toda produzida artesanalmente, né? É uma mistura de metal e plástico e pano, tudo, para dar um efeito bacana. E eu acho que só aquela visão do Gort abrindo os olhos assim deve ter sido, nos anos 50, deve ter sido aterradora para a plateia ver aquilo, né? E é isso. Vamos ver aí. Ari, oi, chegou? Oi, oi, Yes. cheguei um pouquinho atrasado aí, mas eu tô ouvindo você falar, eu tô concordando, né? Eu não sei se você já falou muita coisa que eu talvez possa falar, mas esse filme é demais, é demais. Eu já assisti várias vezes, pessoal, e cada vez que eu assisto eu descubro mais coisa. Newton, eu hoje descobri umas coisas que eu nunca tinha reparado. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. É, vamos lá. Primeiro, isso, eu vou começar pelo que você falou. Alguém fazia ideia em 1951 do que poderia ser um laser? Aquilo é um laser. Laser que foi inventado 20, 30 anos depois, né? Década de 70. O laser, fantástico, né? Primeira invenção que eu reparei hoje. Segunda invenção, no final do filme, quando ele entra na nave, ele deita praticamente numa tomografia. Aquilo é uma tomografia, uma ressonância magnética, o que você quiser. Quer dizer, não é o que a gente ainda não salva vidas. Mas o formato, o jeitão, o som, é como se fosse uma tomografia, uma ressonância magnética atual. Depois, tem uma cena que essa eu nunca tinha reparado. Nunca, Newton. O menino, a hora que está com ele está no quarto do menino, ele vai embora, você pensa, ele vai cortar. Ele não corta. O menino tira debaixo da cama um trenzinho elétrico. Aí o nosso amigo Clatu comenta assim, 1951. Olha, um dia eu vou te falar sobre um trem elétrico que não anda sob trilhos. Isso é de agora. Levitação magnética, maglev. Isso deve ter 10, 15 anos na China, no Japão. Maglev, levitação magnética. O cara falou isso em 1951, né? Dizendo que, né? Olha só. E para terminar, além da levitação magnética, do laser, etc., da tomografia, tem uma coisa que tem a ver com a gente, viu, Ricardo? A hora que ele está hospitalizado,
sai um Eu ia doutor falar disso. falando assim, mas qual é a idade que ele tem? Uns 38. Não, ele tem 76, se não me engano. E 78. é comum na turma dele, no planeta dele, viver até 130. Isso é atualíssimo. A gente ainda não vive a 130, mas estamos caminhando, né? Isso é uma discussão atual, atualíssima. Viver até 120, 130 é o que a ciência está buscando. Então, são pequenas coisas que eu reparei hoje que essa do trenzinho elétrico eu não lembrava do Maglev. Nossa Senhora. Bom, que mais que eu queria falar? Bom, eu sou suspeito, né, para falar desse filme porque ele inspirou muitos filmes de ficção científica que vieram depois dele. Muitos. As soluções todas. E o clima. Ah, a montagem. Tem uma puta montagem esse filme, né? Um puta montagem. Como ele vai criando suspense. A música. Se vocês puderem rever esse filme, revejam e ouçam com cuidado a música, os efeitos sonoros, o clima que a música impõe é fantástico, de mistério, né? De coisa meio do além, uma coisa meia assim que dá medo, né? Ao mesmo tempo, você fica curioso, né? A música é fantástica do Bernard Herrmann, né? É, isso também é óbvio, mas vale a pena rever. Eu hoje revi, por incrível que pareça, esse filme dublado. Então eu não fiquei preocupado em ler, eu fiquei preocupado em ver algumas coisas, né? Perdi, por ser dublado, mas eu pude atentar mais em alguns detalhes, né? Bom, outra coisa, só tem dois personagens que se salvam na face da Terra. Só tem dois. A mulher, três, vai. A mulher, o menino e o cientista. Ou seja, fora a mulher, o menino e o cientista, o resto da humanidade ali não presta. Tinha que ser eliminada mesmo. É um com ciúmes, a outra desconfiada, o marido dela querendo se promover, né? Na cena que ele vai denunciar, Marido ele vai não, ficar. né, cara? Hã? Marido não. É, Namorado. o, Daí é o pra casar. namorado que queria ser marido. O cara é um pilantra, né? Enfim, todo mundo não presta nesse filme, fora o menino, ela e o cientista, que é um clone de Einstein, né? É um Einstein da época que eles quiseram falar, né? A cena dele entrando e resolvendo a equação também é histórica, aquela cena da equação. Aí ele vai e fala: Não, não é bem assim, faltou você Aí, fazer isso. Ah, aí, aquela cena ali, sabe o que que eu me lembrei? Daquele Mente Brilhante. Não era Mente Brilhante? Aquele o Wahlberg vai lá e começa a resolver os problemas dos caras de noite, né? O janitor, né? Como é o zelador, e vai lá e resolve. Eu tenho uma visão diferente porque eu sou aficionado, leitor voraz de ficção científica há décadas, né? Então, assim, para mim, essa coisa da previsão e tal, dos cenários, vai, isso aí já não me impressiona tanto, não, né? Mas teve uma coisa que chamou minha atenção nos primeiros minutos do filme, que o cara, uma das primeiras falas lá do radialista é: isto não é uma, um susto de disco voador, né? Cara, de quando é o negócio lá do Orson Welles, lá de botar é anterior não, ao é Orson anterior, Welles. mas assim, porque foi só do que eu me lembro, porque os caras lá, aqui não, dessa vez não saia correndo, não. Eu me lembro de um filme do Woody Allen que ele faz sobre a noite, um negócio desse, que uma tia solteirona fica grávida e jurava que tinha sido, não, foi o Allen que me engravidou, né, que foi curado pelo Allen. Então, Eu lembro dessa história. antes de passar por Newton, deixa eu só comentar. Já que o Ricardo comentou da imprensa, o filme, a imprensa é uma merda, segundo o filme, porque ela começa só querendo fazer estardalhaço, né? A hora que ele está caminhando na rua já como um cidadão
né, que ele vai para pousar lá para o hotelzinho da moça, tá falando, tem um homem de 5 braços, a imprensa está inventando histórias e você vê ele andando tranquilamente como um ser normal, né? A imprensa só inventando. Ou seja, A melhor cena da imprensa é o repórter quando tá ele e o menino. Aí o repórter chega, entrevista o menino rapidamente, né? Como repórter idiota, como sempre. Aí entrevista ele, que seria a melhor entrevista da vida do repórter, da vida. Aí quando o cara começa a falar, ele fala, obrigado, e tira o microfone dele e não deixa nem o, o nosso amigo alienígena terminar a frase, né? Quer dizer, o Claro. cara nem sacou que Não, estava na frente de uma figura que poderia ter algo a dizer. Quer dizer, ele acaba com a imprensa e acaba também com os militares, no sentido de que só apertam o gatilho antecipadamente, né? 2 vezes, né? Apertaram o gatilho. Mas a gente estava no pós-guerra, não podemos esquecer, pós-guerra, aquele clima. E Ricardo, só para terminar, não era um medo só da União Soviética. É porque nessa época, você vê que ele fala isso, a energia atômica. Era o medo do mundo da energia atômica. Onde ia parar essa história de energia atômica? Tanto que ele cita isso. Se a humanidade não souber cuidar dessa energia, nós vamos ter que dar um jeito em vocês. Mas, enfim, tá. vou parar por aqui, vai. Newton, fala aí. Eu tinha um ganchinho do Ari, aí veio o Ricardo, me deu outro gancho, e aí o Ari veio com mais outro gancho rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo pegar os três aí ganchos. você, como todo bom idoso, esqueceu os três. Primeiro a questão do exército. Esse filme, uma curiosidade é que o exército não aceitou aparecer nesse filme. Eles convidaram e o exército não aceitou porque achou que eles iam ser retratados de forma meio pejorativa, degradante. Quem aceitou, porque o filme todo se passa em Washington, a capital dos Estados Unidos, quem aceitou foi a Guarda Nacional de Washington. Vejam só a curiosidade para quem anda lendo as notícias de hoje, né? Outro gancho é o Ricardo comentar da história, não sei se vocês sabem, a Guerra dos Mundos, né? Eu comentei aqui o filme A Guerra dos Mundos, tem o livro A Guerra dos Mundos, que quem não sabe, procure na internet. Tem um programa de rádio que o Orson Welles fez sobre essa história, e quando passou aqui nos Estados Unidos, isso no final de 1939, estava começando a guerra, tudo, né? Todo mundo pensou, ele fez tão realisticamente o programa que todo mundo pensou que o mundo estava sendo invadido por extraterrestres, do jeito que é, porque ele fez uma coisa tão realista e não tinha quase, e inclusive os comerciais que entravam, eles falavam, daqui a pouco vamos voltar com mais novidades sobre a Guerra dos Mundos. Eles não falavam que era ficção. Agora, o gancho que eu tenho é o seguinte: o diretor deste filme, O Dia que a Terra Parou, é Robert Wise, um grande diretor. Ele foi montador de O Cidadão Kane, de Orson Welles, o primeiro grande filme de Orson Welles. Ele dirigiu também, é um bom diretor, ele dirigiu outros filmes também, vocês devem conhecer, West Side Story, que é um dos melhores musicais, eu não gosto muito de musical, mas é um dos melhores musicais produzidos nos anos 60, 61, eu acho. E também dirigiu, coincidentemente, voltando para a ficção científica, o primeiro filme de longa-metragem da Jornada nas Estrelas, isso nos anos 70, 79, eu acho. Tá, e a última questão, voltando à parte da montagem que o Ari tinha comentado, gente, esse filme tem 1h30. E é daqueles filmes tão bem escrito, tão bem dirigido e principalmente, como o Ari falou, tão bem montado, que a coisa corre. De repente eu olhei, eu estava assistindo de novo a semana, assisti dezenas de filmes, eu adoro esse filme também, que nem o Ari. Eu estava assistindo e já estava. Não, mas já está acabando, entende? Você nem sente. A coisa, a narrativa vai de uma certa forma que você é engajado, te pega de uma certa forma, e eu entendo perfeitamente porque que o Ricardo gosta tanto desse filme. Ele é curto e rápido, curto e grosso, né? O Ricardo é curto e grosso e ele vai numa narrativa bem engajada e a montagem é excepcional, como o Ari falou. Agora, Ó, eu vou você, chamar.
Não, Fala, peraí, cara. você comentou uma coisa que realmente eu não tinha me tocado e realmente é impressionante, que é a história do material do robô. Como é que os caras montaram aquele negócio? Porque realmente parece um corpo de metal. Tudo bem. E o zoinho, né, cara? O zoinho do robô. Sabe o que é que me lembra? Aqueles relógios que vendia lá na 25 de março, assim, que tinha uma tela vermelha, que aparecia uma luzinha, assim, uns LED. Ó, cara, realmente, eu gostei do filme. Viu? Realmente, assim, e essas coisas, esses detalhes. Aquele raio laser, que o laser não é tão velho, tão depois, não, ali. Hum. Laser é ali de começo dos anos 60 ali, porque foi quando começou essa história, né? A demonstração e tal, não sei o quê. Mas que foi antes. De repente deu até a ideia pro cara, né? Até a ideia para o cara fazer o laser, né? Como Aham. tantas outras ideias vieram de histórias que vieram assim. Nós vamos Mas vamos passar lá, agora povo. para a nossa relatora oficial. Ela está olhando nas notas dela aí. Márcia, conta para gente tudo que se anotou aí. Tá? Queremos Eu ouvir tudo. fiquei encantada com o filme, do começo ao fim, porque o filme traz o amor, a boa vontade, a harmonia, a altruísmo, tudo que se pode pensar nesse sentido. Quando quando o rapaz Cloto, esqueci o nome, o extraterrestre, vai descendo da nave, já vem dizendo: Estou aqui Claro, para trazer a claro. boa vontade. Ele já veio com o coração amoroso, cheio de boa vontade, para encontrar um planeta só de guerra e de confusão. Mas foi essa mensagem que ele deu. E recebeu um tiro, mas antes do. Mesmo com o tiro, ele foi entregar o presente e dizer: Olha, isso foi que meu presidente trouxe para você poder conhecer outros mundos. Apesar de ter tomado o tiro, ele ainda continuou dando presente. Então, o tempo todo é essa boa vontade, é esse amor, é esse respeito que passou do filme do começo até o fim. Até a fotografia, eu fiquei maravilhada quando eu comecei a ver o filme. Meu Deus, que fotografia linda! E me chamou a atenção a claridade, porque eu nunca assisti um filme preto e branco com tanta claridade assim. Eu acho que era desse amor, dessa harmonia, dessa limpeza, era uma limpeza, uma claridade, uma harmonia, foi isso que eu senti na fotografia. Bom, eu acho que essa é a parte principal e mostrando esse contraponto dessa boa vontade, desse altruísmo, com o egoísmo, como o homem disse, não, eu tenho que falar para o chefe porque ele vai me promover e não sei o quê. E ninguém estava ali querendo ajudar, só o garoto e a mãe dele e o cientista. Eu acho que é uma reflexão para esse momento da humanidade como é como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos querendo construir a nossa vida coletiva, na coletividade? É isso aí, acho que falei o que era que eu pensei. Mas é engraçado, eu acho, assim, pegando esse seu gancho aí da história de como é que a gente está construindo, que a história, né? O momento que a gente vive hoje está muito parecido com o momento desse Pois filme é, que foi feito. Está muito justamente, que é o parecido. contrário, é a polaridade. Né? As brigas. Como era aquela frase que a história só se repete como farsa, né? Então hoje tá mais mediático o negócio, né? Assim, mas realmente é muito Nós temos impressionante. uma nova amante do cinema aqui, é a primeira vez, Isabel. Politécnica também. Deixa eu te contar rapidamente, vocês estavam falando da Poli e tudo, eu estava fazendo a Poli quando eu decidi entrar na ECA. Então a gente podia até ter se entrombado ali nos anos 80, Que e ano que você depois eu fui entrou? para os lados do Ari. Você Fala, entrou em Isabel. que ano? Eu tenho 81. Eu entrei em 82. Eu até lembro o meu número USP até hoje. Conta para Zero nós, você dois falou que já cinco assistiu o zero dois filme, seis Isabel, conta pra três. gente, o que você acha desse filme? Então, eu já tinha assistido esse filme há alguns anos, há muitos anos, né? E eu não lembrava do final. Eu não lembrava que ele ia embora e pronto. Eu não lembrava. Eu achei anticlimático o fim. Pensei que ele ia fazer alguma coisa mais, sei lá, assertiva, mas ele só falou: Ó, vocês se comportem aí, tchau.
Então eu não lembrava que era assim o fim. Mas eu concordo com vocês, realmente. Nós estamos ainda na mesma situação, parece que o pessoal não entendeu ainda, né? Mas se há 50 anos, 70 anos atrás e até hoje ainda continua todo mundo, é a direita e a esquerda, ei, esses para lá, esses para cá. E falta imaginação, né, do pessoal, para encontrar soluções mais criativas, né? Mas e é um pouco triste isso, que as pessoas não conseguem nem fazer. Vamos nos encontrar para conversar? Não, não posso. É ruim. Isabel, Isabel, posso comentar uma coisa? Claro. Eu acho que nós estamos pior do que aquela época, porque Então, eu tenho amigos e tenho lido na internet coisas do tipo assim: se o 3i Atlas baixar aqui na Terra e for o que estão falando, eu acho muito bom mesmo. Vamos ter que destruir essa merda aqui, porque tá muito ruim. Né? Tem gente falando assim: o ser é, humano tá ruim. Então, se o 3i Atlas chegar mesmo, pode destruir. vocês Isso é que assistiram tá pior. Melancolia? É, uma coisa assim do tipo, naquela época não, era um pós-guerra, todo mundo queria viver, queria Sim. fazer, queria, né, pós-guerra. É. Agora parece que está todo mundo mais desanimado com a humanidade. É uma coisa derrotista, tipo, não tem jeito mesmo. O que eu ando mais escutando por aí, esse país, nós estamos no Brasil aqui, né? Esse país não tem jeito, nós estamos dominados pela criminalidade. Eu falo, gente, não chega a 10% de bandido aqui, o resto tudo é gente boa. Não pode ser tão pessimista assim, tem que olhar o lado bom das coisas. Eu não sei, né? Eu sou engenheira, então eu penso sempre em números, né? Se você for olhar os números, eu acho que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Com certeza, com certeza. Então, E agora o Ricardo e você vão me dar razão. Recentemente eu tive em vários eventos. O último que eu fui foi aqui no AMB sobre inteligência artificial, Ah, que um você foi cara lá? Eu fui lá, eu fui lá. E eu fiquei impressionado, Ricardo e Isabel, porque eu falei, que beleza, esse é o Brasil que vale a pena. Devia ter umas 10 mil pessoas no dia que eu fui, o AMB lotado de jovens interessados em inteligência artificial, um monte de empresas, um monte. E um astral, um dos caras que organizou, chama Chiamuleira. Ele é, enfim, ele é um é start, o ele tem Pedro uma que é, firma, é Pedro é que é o a Pedro, mulher? É, eu o conheço Pedro, ele. o Pedro Já. Chiamuleira. E ele estava tão pilhado, Ele é ele muito estava legal. tão entusiasmado. Ele tinha uma arena central, parecia evento americano, uma puta arena com o negócio no teto, aquela coisa tipo NBA, assim. Todo mundo pilhado, ele gritando com música, com som. Nós vamos arrebentar, o Brasil tem que fazer. Não podemos ficar na fila da IA, não podemos ficar no pelotão de trás, não sei como ele falou É, na segunda divisão. E valia a pena você ver milhares de jovens ali interessados. Eu só pois fui é. para ver uma pessoa lá que me convidou, depois eu fui embora, porque eu estava muito cansado de ficar 3 dias no outro evento da longevidade. Mas foi maravilhoso ver isso no AMB. Esse é o Brasil que a gente quer, né? É. Encontrei um pessoal de Goiânia chamado Ceia. Ceia, vocês não fazem ideia do que é esse Ceia. Ceia, CEIA. É um puta centro novo, viu, Ricardo? Lá em Goiânia, ele é ligado à Embrapi. É um centro de inovação. Eu conheço os caras. Ah, Conheço então, os caras. fantástico, pessoal. Eu vi lá Não, muito, a gente tem polos de tecnologia espantosos no Brasil. Mas, mas Você ainda está esquecendo ali daquele filme que a gente viu da Patrícia Travassos, quando ela trouxe aqui sim, do sim, ecossistema de inovação, né? sim. Aquele para mim, aquele filme, você sabe o que foi mais legal daquela sessão daquele filme? Para mim, foi o Amaury, né? O Amaury não sei se você lembra, foi o primeiro cara que falou depois que o filme acabou, que ele comentando com a Patrícia, que ele começou a chorar emocionado.
E aí eu fiquei assim, eu falei assim, pô, a maioria daqueles caras, bicho, a maioria é executivo de farmacêutica, daqueles caras que o cara tá, o concorrente tá se afogando, ele enfia uma mangueira na boca do cara, entendeu? Assim, é esse tipo de executivo. E o cara saiu dali, cara, tocado, chorando, eu fiquei besta com aquilo ali. E era isso, né? Ecossistema. Agora, acabou de que eu estava para ir e acabei com as minhas confusões de férias e tal, eu acabei não indo fazer a palestra, mas do Hack and Play, lá no Recife. O Hack and Play, assim, tem aquela menina que vive publicando, que publica aquela HSM Management, né? Ela reputa, e a MIT também, a revista do MIT, ela reputa o Hack and Play do mesmo nível do South by Southwest, aquele evento grande que tem no Texas, em Austin, que é o centro de inovação, onde vai tudo quanto é novidade, pá, futurologia. Que foi, Maria Florésia? Não, é porque Milton me perguntou aqui uma coisa. Aí eu respondi, né? Está frio. Não, é que o Ricardo está falando de um evento, eu sei que eu conheço gente que foi lá, ligado ao Porto Digital, que é Uhum, maravilhoso, né? uhum. Que é maravilhoso. Mas esse filme faz a gente, quer dizer, bom, enfim, eu não vou falar. Vamos ouvir a Márcia, ou mais gente aí, A a Fala, Márcia Milton, Florésia. Fala do frio aí, Florésia. Florésia. Eu vou dizer uma coisa, eu não votei por esse filme, né? Porque eu não gosto, em geral, de filme de ficção. Então, eu não era o meu filme preferido, que eu queria ter assistido. Até achei que vai ser chato, né? Eu acho poucos filmes de ficção. Blade Runner, sim, com certeza eu gostei, mas em geral eu não gosto de filme de ficção. Mas eu gostei. Eu perdi um pouco, né? Porque no começo eu estava chegando em casa, então eu perdi o comecinho. Mas achei interessante, gostei. Né? E faz a gente pensar, lógico, comparar o que mudou, né? De lá para cá, porque aí reações, né? O que acontece, como é que continuamos fazendo guerra, né? E a gente pensa, era ótimo mesmo, que chegasse aqui o extraterrestre e botasse um bocado de gente no canto dele, né? Para a guerra, né? Ou a gente acaba com vocês, né? Isso era até uma coisa boa, né? Chegar um extraterrestre agora. É, E aí é isso. Achei legal o filme. E Não, faz. Hum, teve uma coisa que Newton falou no começo, eu não sei se você prestou atenção, que era que esse filme veio de um conto do Reader Digest. Tu hum. lembra daquele? Eu era fanático, Nilson, por esse negócio quando eu era moleque, cara. Eu li aquelas Me seleções lembro direto, daquele, eu me lembro. lembra? Lembro. Mamãe comprava assim, era, mamãe assinava aquele negócio, a gente ficava, eu pelo menos, ficava brigando para ver. É muito legal, cara, mas eu não Dizem, sabia, nunca dizem até imaginei. que muitos dos filmes de ficção científica dos anos 1950 são baseados em contos curtos até. Tem vários autores de ficção científica aí, para quem gosta, né? Não no caso do Floresi, eu poderia indicar um monte de livros que a Floresi ia adorar, mas depois eu passo uma listinha para vocês. Mas essa coisa também, dos embriões para os filmes de ficção científica, foi justamente isso. Do final da guerra houve uma proliferação de publicações, vários autores de ficção científica, e nesse caso aí nós temos um baseado num conto. Estela, o que que você achou do filme? Eu queria só dizer uma coisa, e o mais impressionante é isso que a Ari estava falando, né? Como é que se conseguia, né, prever, e assim, a gente vê as coisas, até os Jetsons, né, que eu adorava os Jetsons, por sinal, mas assim, a gente vê, né, acontecendo hoje, é o robô, né, os empregados robô que já existem, é aquela coisa, né, que foi pensada, aquilo era pensado, sei lá, de quando é os Jetsons, mas é mais ou menos a mesma coisa, é o laser, é a tomografia. Ah, ah, ó, se você fizer o caminho que Paula, só para você saber, Isabel, a gente tem uma outra irmã, eu tenho uma outra irmã além dela, que é Paula. E Paula detestava livros de ficção científica.
Ela falou, não sei que você parece uma criança lendo essas coisas. Aí leu, né? Mudou de lado. Assim, é tudo uma questão de ler os livros certos, cara. Só uma Tem um questão melhor de, que o outro. né? Eu acho que ela deixou um aqui para mim, que eu acho que é. É provável, é provável. Eu vou deixar uns para você lá em Natal, quando bem você vai demorar tanto para chegar lá. Não vai nem Stella! ver. Oi, Stella! eu estou aqui esperando todo mundo acabar de falar. Não, fala, Estela. Eu estou que nem a Florésia, eu não curto ficção científica. Acho que eu vi talvez 1 ou 2 filmes de ficção científica, um deles foi Jornada nas Estrelas. Também não vi os outros, não é uma coisa, mas eu gostei desse filme. Eu achei bem, bem legal. Todo mundo já falou, né? Todas as mensagens que ele dá e todas as previsões das modernidades. Mas quando a gente pensa em Leonardo da Vinci também, que previu tanta coisa, né? Então, essa ficção científica acaba abrindo portas mesmo e um dia as coisas se realizam pelo jeito, né? Mas o filme é muito, muito legal. Gostei mesmo, gostei muito da interpretação, gostei das mensagens, as sutilezas, bem legal. Gostei muito. Então, sobre isso, se tem um filme, quer dizer, no caso a Floresta e a Stella tiveram oportunidade, e a Blade Runner também, mas se tem um filme de ficção científica que quem não consegue engolir ficção científica, se tem um filme que vocês têm que assistir, obviamente é 2001, Uma Odisseia no Isso é Espaço. fantástico. Esse é o filme de ficção científica de todos os tempos. É Então, acho que verdade. vi e não curti não na época. Talvez tenha que ver de novo, né? Não sei. Ah, se você vir agora com a discussão mais pré. Porque muito do que se colocava naquele filme estava muito distante, os dilemas éticos, os dilemas. Mas esse evento que o Ari foi, tá certo? Então, o que se discute hoje, quando se discute inteligência artificial a sério, essencialmente são os dilemas éticos que a gente está É. discutindo. É Sim. esse o ponto central. Ô, Ricardo, Hum. exatamente o final do 2001, aquela história do computador falar, olha, tchau, É, tchau para vocês, eu tenho que salvar. Quer dizer, essa salvar a discussão que está Terra. tendo hoje, qual é o limite da inteligência artificial que caminha a passos gigantescos, né? Que ninguém sabe, que muita gente tem receios, e apesar dos avanços, né? E o 2001 reflete sobre isso lá atrás, né? A conversa do computador com os 2 astronautas lá, enfim, é fantástica, porque é atualíssima. Agora, Newton, deixa eu só comentar. Tem mais alguém que quer comentar? Eu queria comentar 2 coisinhas também que hoje eu reparei. Aí são 2. O filme é tão Tá. bom. Ah, Mildred, fala, Mildred. Sim, não, é o seguinte, no início, quem fez a apresentação do filme, não estou lembrado se foi Newton, não sei, disse, é um filme de ficção científica. Eu confesso que eu saí da sala imediatamente, que eu não curto, não tenho esse hábito. Eu digo que eu sou daqui, dessa terra, desse chão, com as minhas vulnerabilidades. E eu gosto de filme que fala sobre isso, sobre o ser humano. Eu saí da sala, aí depois resolvi entrar. Não, vou entrar. E confesso que a Ari me inspirou em ver esse filme mais vezes, viu? Eu achei interessante para ver mais vezes. No começo do filme, vocês estão me ouvindo, né? Sim, Uhum. No começo do filme, eu achei divertido essa história do laser, porque eu tenho umas fantasias. Ninguém me falou nada disso. Eu estou na praia, passa o sorveteiro, o pipoqueiro, aquele barulho do mar, que eu acho bom da praia isso, sem nenhum som a mais. Aí passa um carro, um paredão de som, bem alto na praia. Quando eu vou a uma festa, aí o começo da festa tá ótimo, você encontra as pessoas, começa a conversar. No dia seguinte, minha filha pergunta: e a festa foi boa? Eu disse: foi boa, sim. Até a hora que começou
o som, a música tocar, a música ao vivo. Ninguém pôde mais conversar. Então, você tem uma música ao vivo que você não conversa mais na festa, né? Aí eu tenho umas fantasias de ter uma pistola laser, disparar e acabar com o som. A democracia, Acabar com o a som, que eu democrata, né? acabo com o som e não machuco ninguém. Aí o filme mostrou exatamente isso. Ele dispara a pistola dele, né? O extraterrestre, e quem está armado, até o tanque, desaparece. Eu achei assim muito interessante o começo do filme, porque me fez lembrar o meu sonho de consumo, que é ter uma pistola laser. Há anos que eu penso nisso, quando eu vejo um som alto em algum lugar. Mas eu acho que o filme deixa uma mensagem muito boa. Ele faz, mostra que ao ser humano que existe outra solução que não a guerra, né? Isso retrata bem o nosso momento atual. Eu acho que esse filme é para ser revisto em relação a outros detalhes. De repente, eu quero assistir a segunda vez, porque da segunda vez você já vê coisas que não viu da primeira vez, né? Então, eu acho que deixa uma mensagem boa. E eu acabei assim, minimizei um pouco esse preconceito de não assistir filme de ficção científica, que você parte do princípio que, não, isso é uma história, é muita utopia, não existe, é muita fantasia. Não, eu achei bem interessante, e no final eu gostei da mensagem que o filme passa, viu? Gostei dos personagens, como tudo foi elaborado. Eu confesso que eu gostei. Você sabe que quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que eu esqueci de comentar, que é quando a gente está falando de como o filme foi feito. Tem uma coisa que eu vi que me deu vontade de rir. Logo no comecinho, quando os tanques estão se movimentando para ir para lá, tem uma cena que repete duas vezes, que o tanque faz a curva e derrapa. Como é que um tanque derrapa, bicho? Assim, eu achei aquilo ali, assim, eu comecei a rir. São Aquela coisas da cena. época, né, o Ricardo? Por exemplo, vocês devem ter percebido uma cena até, de certa forma, ridícula, que o Robert Wise, o diretor, quase que não queria incluir no filme, é que na hora, no começo, quando de repente aparece o robô e a turma toda, a plateia toda está olhando lá e fica todo mundo olhando, e aí eles correm apavorados. Eles tentaram vários takes. Agora vocês vão ficar assustados, sai correndo. E ninguém saía correndo do jeito que devia sair correndo apavorado. Então o que acontece? O pessoal saiu correndo assim, meio que assim, e eles tiveram que acelerar na Na, na pós-produção. A imagem vocês montagem. podem ver que todo mundo está correndo assim, meio artificialmente, né? Porque, na verdade, tem que sair correndo, salve-se quem puder, né? Mas não conseguiram, né? É coisa Posso comentar também o filme? Posso comentar? Eu ia saber se você não ia falar do Clatu, tava Então, demorando. eu também, como mulher, eu não sou muito fã de ficção científica, também por eu ter um marido que ama ficção científica e eu não suporto. Então, é o pomo da discórdia aqui em casa, né? Eu o conheci assistindo o 2001, eu fui com uma amiga, ele foi com a irmã, e como é um filme comprido, tinha intervalo, e no intervalo, ele, que era o único rapaz assim da turma, explicando para todo mundo o filme que ninguém tinha entendido nada, mulherada. Eu achei ele pernóstico, chato, no fim, eu casei com ele. Tem nada a ver com o filme. O filme é simples, ele me diz que é muito antigo, então eu, como não entendo nada, eu acho que estaria no meu nível, e estava. Foi bom de assistir, um pouquinho previsível, nada intelectualoide, nada feliniano, eu achei. Ah, Agora, é previsível, mas o final achei que ia sair um romance entre a mãe e o Clatu, errei, né?
E eu não entendi, quando acabou a força, por que que a motocicleta não funcionava. Alguém me explica aí, o pessoal da Poli, por que que a motocicleta É uma Ok, não motocicleta era feita à elétrica? frente do seu tempo, ok, é o com a parte seguinte, elétrica. é o É a seguinte, parte elétrica a do carro ideia, não Não era funcionou. elétrica, era uma moto não, não, em aí que tá. 53, não A entendi ideia nada. é que nada elétrico mecânico, nenhuma coisa, nenhuma máquina, nada que Hum, usasse qualquer tipo de energia seria hum. paralisado. Mas se vocês Ah, não é só perceberem, eletricidade, energia eles mecânica fizeram uma também. Ok, ressalva, Olha, também não. eles fizeram uma ok. ressalva de que os aviões, obviamente, com exceção Ah, ele de foi aviões e bonzinho, ele hospitais, deixou os aviões exatamente. voando, eu achei legal. Mas eu acho ótimo aquele diálogo entre o Clatu e o cientista vira Hum, e fala: "Não, mas não sei o quê, você tem", ele fala, aí ele vira: "Ah, eu posso destruir Nova York?" Ele fala: "Não, não, não, pode ser uma coisa mais simples e tal, não sei", ele fala: "Ah, então um desafio". E ele vai hum. pensar o que ele vai fazer, é muito bacana isso aí, porque obviamente está no título, mas ninguém sabe o dia que a Terra parou, o que quer dizer com isso, né, e quem vai assistir o filme vai como é que vai parar a Terra, né. É, na hora pensei em internet, né? Aqui também, É, agora, hoje, quando acaba a sim. internet, o mundo para, né? Hã. Eu fiz É. essa analogia na hora, na hora. É a primeira coisa que me veio à cabeça, internet. Mas é a grande Agora, sacada do filme isso, né. agora, eu como sou sempre meio estranha, eu quero comentar sobre o menino. O menino é o ator Billy Gray, que fez o filho do Papai Sabe Tudo, do Father Knows Best. Alguém, não sei se alguém assistiu a série, mas o Bem Papai sacado, Sabe Liliane, bem sacado, eu ia falar isso também. Papai Sabe Tudo era um seriado Papai dos anos Sabe 80 muito Tudo, bacana, ele muito tinha bacana. 2 filhas chatas e esse rapazinho que tinha a minha idade, e eu foi meu primeiro amor, eu era apaixonada pelo Buddy, né, era o personagem. Então eu adorei de ver ele um pouquinho mais novo. Parece que ele tinha, na época, 12 ou 13 anos, e ele era 12 anos mais novo que a atriz, que a Patricia Neal, que fez a mãe dele. Eu li isso daí. Ele era apenas 12 anos mais novo que a mãe. É um fato, né, que não tem nada a ver, mas eu adorei de ver ele pequeno. Foi meu grande primeiro amor, quando eu tinha uns 12 anos. E depois ele fez muito pouco, nunca mais eu consegui achar ele em filme nenhum, eu nem sei se ele está vivo. Mas eu achei o seguinte, que hoje em dia, com esse negócio de pessoal assediar menor, não daria para fazer esse tipo de filme que ele sai com aquele estranho para passear assim o dia inteiro, né? Hoje em dia, a pedofilia, se você fosse mãe, Você sabe você que não eu pensei deixaria. nisso? Você pensou Eu, nisso? eu Então, pensei nisso. eu não deixaria o meu filho de 13 anos, nem 12, sair, né, com esse estranho para passar o dia fora, mas de Acabou jeito de nenhum. Exatamente. conhecer, né? O cara chegou, ninguém sabe quem ele é. Eu Pois também é, penso. é. Na boa, assim, Outro mundo que não na existia maior perigo, né? inocência, na maior, sabe, Hum, naive, é. totalmente naive, e tudo bem. Mas Mas eram o filme foi outras bom. épocas, né? Outros tempos ali. To- Totalmente. Hoje Exatamente. seria Total, o fim do total. mundo. Hoje seria o fim do É, mundo, isso aí. É, mas Né? naquela época, que bom que ainda existia aquilo, né? Pois é, hoje é. não, Como o mundo infelizmente. mudou, né. Eu acho que todos Muda. nós, quando éramos criança, tudo, a gente ficava brincando até final da tarde, escurecer tudo, até a mamãe chegar: Na "Tá rua. na hora de jantar", não sei o quê. Você ficava E na rua andávamos sozinho na rua a pé, né? exatamente, Na brincando rua, a na rua. pé, com um estranho, um cara um estranho total, né? Mas, E não saiu pessoal, romance entre ele e a mãe, né? Eu fiquei triste. Olha, mas Agora, olha, só para finalizar, eu acho que quando passa essa mensagem assim, do poder do extraterrestre, sempre dá uma evidência de que são pessoas bem mais evoluídas do que nós, né?
Naquela época, dizem que hoje quem estuda isso, diz que eles se comunicam por telepatia, que eles não têm mais linguagem entre eles, Eles não né? fazem sexo, eles têm lá Exatamente. Mas você telepatia vê a forma como como a o Rita Lee diz extraterrestre lá, que né? estava morto, ele tirou do local, levou para a nave, né? E ressuscitou e tudo. Aí mostra, assim, a evolução que eles têm, né? O poder que eles têm. Mas eu acho que sabe o que que Bem tem, mais Baby? do Que que nós. pegando o gancho com o que Baby disse, é para você perceber o sebastianismo que é inserido na cabeça da gente culturalmente. Sebastianismo, o que é isso? Desculpe a ignorância. É um nome que se dá para um comportamento que, por causa do rei Sebastião, tá certo? Quando Napoleão invadiu e tal, não sei o que, Sebastião fugiu, aquela confusão, tal, o rei Sebastião vinha salvar. Nunca veio, né? Então, o rei Sebastião, então, se cunhou esse termo para esse comportamento de que você tem sempre um salvador da pátria, né? E se você for ver, é isso, né? Que Baby estava falando, vai vir. Ou então os caras que ficam defendendo, não, vamos fazer não sei quem, porque vem não sei quem e salva a gente. Ou é um Messias, político. o Messias ainda não chegou também. Mas né? É sempre essa. Aliás, essa do Messias não chegou. Eu me lembro que uma vez eu estava discutindo com um amigo meu, né, judeu, né, e falando assim, porra, mas como é que você. Não como é que os caras acreditam até hoje, cara, que não veio, que ainda estão acreditando naquelas coisas, não sei quantos anos, e você que acredita que o Salvador veio? Qual é a sua assim? Achei ótimo. Assim. Ó, É, discutir com o Rabino e acaba que está estudando para Rabino é muito divertido. É muito é, divertido. Aquela coisa de só você faz uma pergunta, recebe como resposta outra pergunta, né? é. É Mas muito legal. É eu, muito Tipo, eu ia, eu ia comentar sobre o menino, que é o seguinte: mais do que ele saiu sozinho à noite atrás do cara, andando legal. pela cidade inteira. O menino era corajoso, muito e a mãe falou corajoso. para ele escovar o dente e dormir, ele E, desobedeceu. então, o menino saiu atrás do cara à noite pela cidade inteira, O né? menino Inocente, era inocente. corajoso e inteligente, né? Curioso. Inteligente, Como as curioso. pessoas inteligentes, ele era uma pessoa curiosa, né? Mas ele Você vê como a Então, percebeu, Liliane tem bom gosto, né? Liliane mas tem. ele percebeu que Uma outra ó, cena estranha é que é, o Clatu Estela ia. eu ia saiu falar. do quarto do menino para ir embora, depois ele se lembrou de alguma coisa, nem bateu na porta, ele abriu a porta do menino na boa. Hoje você não faz isso, né? Todo mundo tem a sua privacidade, É, tem que bater na porta, mãe, pai, de é. adolescente, você não vai entrando, né? Eu notei isso, né? Eu tenho um Agora, neto adolescente, eu não tenho ordem de entrar sem bater na porta e esperar 15 segundos. Mudou. olha, ele percebeu porque o alienígena foi pedir uma lanterna para ele, né? E disse que Isso, tinha e acabado a luz. foi entrando. É. Não, tinha acabado a luz, ele queria a lanterna porque tinha acabado a luz no quarto dele. Só Ele que quando podia ele bater na olhou, porta, é que ele também não tinha nenhuma maldade na cabeça, entendeu? deixa eu acabar de falar, Abriu a porta Liliane. na boa, Peraí, não é nada com a porta. nada. Ele percebeu, depois, quando ele olhou no corredor, ele viu o reflexo da luz do quarto dele. Então, não tinha acabado a luz do quarto. Então, ele que ficou Sim. curioso para saber o que ele ia fazer com a lanterna, por isso que ele foi atrás dele. Uhum. E essa cena da lanterna é que deu a inspiração para bolar o dia em que a Terra parou, porque era o corte de eletricidade mesmo. E quero falar uma coisa para vocês: numa moto tem eletricidade, tem vela, tem motor, tem faísca, né? Então apareceu trem, apareceu batedeira, apareceu coisas as mais diferentes possíveis. Só tem uma falha nessa cena. Eu não sei se todo mundo sacou. Newton talvez, não sei se sacou. Vamos Eu ter que fiquei assistir. pensando, se o cara fala agora, nesse exato momento, ao meio-dia, vai acabar a eletricidade no mundo inteiro, Não é o mesmo horário. não é o mesmo É, horário. Em outras cidades do mundo é de noite.
e não É apareceu. verdade. Era todo mundo ao meio-dia. E Você seja em fala para mim Moscou, isso, você fala para seja, mim isso, que então, seja em estou 5 horas Moscou. na frente. É. Mas, Então, mas o Ari, filme é tão bom, o filme é tão bom que ninguém pensa nisso. Não, tem Ninguém uma, não. pensa nisso. tem uma ferramenta em cinema que é magnífica, se chama É, licença poética. É. Tem licença filme, poética. e tem filme, e eu sei que o Ricardo vai entender isso, porque E ele tem adora outra, o e tem Duna e outra. tal, não sei o quê. Você começa a explicar demais, você perde Exato, a plateia. Você perde. Então, exato, assim, a coisa mais simples é a coisa mais fácil de alcançar. exato, Entendeu? Newton. E tem uma outra licença poética que também vocês devem ter reparado. Na cena que a menina está dentro da nave e o Gort sai para buscar o corpo do, do Clato e está numa cela. Se vocês pensarem naqueles passinhos que o Gort dava devagarzinho, Muito ele rápido. deve ter atravessado a cidade para chegar na cela, ia demorar 1 hora e meia naqueles Uhum. passinhos dele, né? Mas enquanto isso, os caras estão se reunindo na frente da nave. A elipse de tempo é fantástica, porque o Gort volta com ele já nos braços, né? Enquanto o pessoal está lá, e ninguém viu o Gort. Ninguém Ninguém vê viu o nada. Gort caminhando pela cidade. Ninguém viu aquele carinha estranho caminhando. Mas o filme é tão bom que ninguém pensa nisso na hora. É a Isso, licença poética, né? E isso, tem outra, isso. só para terminar, da roupa dele. Quando ele anda, todo mundo reparou na dobra do joelho. Na dobra do joelho da roupa dele, que você vê que, opa, ali os caras. Mas é fantástico. Mesmo a nave, Newton, a nave, que é feita de madeira, gesso, o que você quiser, ela é tão lisa. O conceito de ser lisinha é tão moderno para a época, assim, uma nave, em termos aerodinâmicos, tem que ser muito lisinha, um disco voador, que tem pouco arrasto É, aerodinâmico, né? O aí, arrasto aerodinâmico ali é mínimo. E você olha, eles construíram a nave tão bem que você fala, uma nave desse tipo é possível, pelo arrasto aerodinâmico, a 4.000 milhas por hora. 4.000 milhas por hora, deve ser uns 7.000 quilômetros por hora, é nada, é um na, aviãozinho. na, na atmosfera. Aí ele fala, porque quando é no espaço é muito mais. Então tem umas coisas muito legais, né? A nave eu acho ótima. Aquela cena da escada abrindo e a parte curva da nave abrindo é muito bem feita, em termos de Me lembrou cenário. planetário, quando eu Cenário. vi a É nave, É, me verdade. lembrou. Não, não, planetário lá de Ibirapuera, ou não? É porque tem aquele arredondado do É. telescópio, mas é muito bem feita. Inclusive o interior da nave, vocês repararam, a Ah, iluminação, a é, iluminação do interior da nave é toda por baixo, é ah, toda listada, claro escuro, é muito bem feita a iluminação dentro da nave. E tudo com sensor, hein, pessoal? Tudo com sensor. Ele só passa a mão na frente e funciona. Naquele Sensor. tempo, mas né? você comentou essa coisa de nave, cara. Eu tinha me esquecido de comentar isso, que foi uma coisa que chamou a atenção. Toda vida que você vê nave espacial, pode olhar, em qualquer filme, série, não sei o que lá, as paredes não são curvas. Nessa aqui, a bicha era redonda. Você andava redondo. Foi a primeira vez que eu vi isso. Assim, pode olhar, qualquer filme que você for assistir de ficção, não sei o que, tal, nunca é. É como se aquela aparência externa não se refletisse internamente. Tá certo? Esse Hum. é são duas coisas que eu achei. Isso eu achei legal. Agora, outra coisa que é engraçada que eu ia comentar, que não é desse filme, mas é dos outros em geral em ficção. Você já perceberam que em filmes de ficção as naves se encontram no espaço retinha, as duas de cabeça, assim, não tem referência, cara. Podia estar um assim, outro assado. Não, mas sempre se encontra as duas alinhadas com o mesmo eixo vertical. Eu acho isso assim um negócio que é impressionante, que ninguém fale disso, né? Acho que só vi um filme
que tinha isso das naves chegando e tá uma numa posição, a outra na outra, né? Agora, eu queria que alguém comentasse, Newton, o cartaz do filme que está atrás de você, porque o cartaz é um pouquinho apelativo. A gente vê um robô Um carregando pouquinho. um pouquinho Filme até. apelativo, uma Eu mulher tô, linda, eu tô uma aqui mulher cobrindo, linda, eu tô aqui cobrindo com a sensual. cabeça a parte que aparece que o negócio Vai parece mais um para trás, lobisomem. Nilton, que aí você some. Isso aqui parece um lobisomem, né? É, um Eu estou cobrindo lobisomem. isso aqui, mas apelativo é pouco, mas justamente, entende? O que você pode ter? Tem uns outros cartazes muito bacanas, onde parece o Klaatu e tal, não sei o quê, mas essa cena acabou sendo um negócio. O Klaatu até parece pequenininho do lado ali do robô, mas essa cena é clássica, né? Do robô carregando a mulher e tal, não sei o quê, entende? Mas é realmente apelativo e tem o que vai chamar, né? É uma propaganda enganosa, mas que engana e você vai ver o filme, né? Então, Mas aí eu chamo a Liliane. O que que o robô ia fazer com essa mulher, Liliane? Pelo Pois cartaz, é, o que... pois é. Uma Não, coisa mas também que eu queria comentar, no começo do filme, ele chega com aquela roupa de extraterrestre, aí ele leva o tiro, vai para o hospital, aí ele já aparece com um hobby de chambre, todo diferentão, e logo depois, quando ele foge, ele arranja aquela roupa e aquela mala. Onde é que ele conseguiu aquilo? Ele roubou de roubou, algum não lembra que lugar? ele tira do bolso o bilhete de Não, ele, lavanderia? ele deve ter pegado numa lavanderia. Mas mesmo assim, na lavanderia, não tem só o terno. Ele estava todo completo, sapato, meia, deve ter cueca lá por baixo, a camisa, a gravata. Ele foi lá e fez a limpa na lavanderia? Como foi isso? E tinha mala também. Além disso, ele tinha aqueles diamantes. Para trocar um diamante, eu não sei se naquele tempo era mais fácil. Mas, gente, onde que ele conseguiu de noite trocar o diamante por dinheiro? Não está explicado isso também. Não é Só licença poética? licença, É, mas há uma licença. licença poética aí, né? Eles podiam Agora ter vale pensado tudo, mais vale ou tudo. menos. É. É, A não, mala do 007 também, a licença poética dele, que ele Então, arrumou a mala, né, com as iniciais. ainda com as iniciais. não, Não, licença mas poética mesmo foi Vale Tudo, já que você falou, a final da nova novela Vale Tudo, que fizeram aquilo que foi licença poética, aquela coisa. Ô porcaria que negócio. Mas Eu a história do diamante é legal, pessoal, porque o É, diamante, como moeda de um outro planeta, ele fala assim: é muito mais fácil carregar essa moeda e ela é indestrutível. Não é um papel que rasga, um dinheiro, né, que se usa até hoje. Pensa bem, é um papel que se Na rasga, que época tinha molha. já o cartão de crédito, será que esse não gasta, né? Não, eles não falaram em cartão de crédito, mas o diamante era a moeda local. Agora, tem uma última coisa que eu tenho que falar. Essa não sei nem se o Newton reparou. Alguém reparou no lado espiritual do filme? Eu, Ah, para Qual mim, é a foi o que hora que. tocou Deus, mais. do ser Fala, superior. Márcia. Fala, ele Márcia. fala, o Plato. A parte, para mim, o espiritual não é só em relação a outro ser criador, alguma coisa assim. É quando ele começou, que já veio dizendo que veio com boa vontade e, e que ele trouxe aquele presente. Mas ele fala de um ser, em determinada parte do filme ele fala de um ser, uma consciência maior, eu não lembro que palavra ele usou, mas ele falou O isso. ser supremo que sabe quando é que vai, Quando vai como é morrer? que ele vai morrer. Porque tinha a Aquilo ali eu consciência. achei meio demais, sabe? Não Não, a precisava daquela. consciência ampliada, entendeu? Quando uma pessoa, um ser, tem uma consciência ampliada, ele está em conexão com o universo. Hoje, não precisa falar Deus, o universo é outra forma de comunicação. Ele tem uma consciência ampliada de que vem, porque isso existe, essa consciência, e existe essa conexão. Não sei se eu Isso é, posso ó, Márcia, dizer. a fé, ó, não vamos discutir fé.
Não, Porque aí, Márcia, essa deve ser um daqueles temas que não dá certo. não, Não, não não, é não, mas fé, só não. para. Não, 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 É a força não, que não, rege o universo. Isso não é fé. A Mas força que que rege. não, não, força, não. o caos. Não, é a cena que o robô salva a vida dele. Ela chega e fala: então vocês têm controle sobre a vida e a morte? Ele fala: não, Sim. a gente tem ferramentas, a gente tem tecnologias que podem adiar que é o que nós temos hoje, né? Tecnologias que podem Para adiar a adiar. morte, mas o controle sobre a vida e a morte pertence ao Todo-Poderoso. Ele fala É. ao Todo-Poderoso. E tem mais uma coisa que ele fala do discurso final. Vocês, os teus ancestrais, receberam leis. Vocês repararam? É Os teus verdade. ancestrais receberam leis. Os 10 mandamentos, pessoal. Ele estava se referindo a isso. Não sei se vocês repararam. Ou seja, eles estão acompanhando a gente há muito tempo. Eles estão Isso é acompanhando a gente há verdade. muito tempo. Gente, Ah, E é muitos, não Nise é só um ainda, planeta, não, são vários. eu acho que Nise ainda não falou, né? Acho que é a única pessoa aí do grupo, não sei se ela quer falar. ai, acho que não. Acho que não, né? Não se pronunciou. Bom, pessoal, Hum. bom, hora do jantar, né? Para não perder o hábito. Mas muito legal, Nilton. Obrigado por ter escolhido e indicado esse filme. Esse filme realmente, você captou ali, realmente foi muito bom. Valeu a presença de todos aí e todas. E vamos seguindo. Daqui 2 semanas tem mais. É. Legal. Aliás, Tá, Newton disse que tem um dos filmes indicados que não ganhou. Qual, Newton? O filme é uma comédia bem popular com o Cary Grant e vai dar pano para manga, entende? Vai dar pano para manga. Chama-se Esse Mundo é um Hospício. É bem divertido, mas tem umas questões aí. Mas vamos ver, você falou que tinha um outro filme na frente, é isso, Florida? Não, porque o combinado era passar um filme mais, né? mais light. Intelectualizado, aí um filme mais. E aí, Esse é comédia É. screwball. Isso aí é mas comédia aí direta. tinha a história também de passar um filme mais novo, mais colorido e etc. Tal. Porque o que a gente percebe a gente não consegue entender muito o público, né? A gente não consegue. Então, hoje é um dia, né? Entraram várias pessoas novas, mas a gente sabe como é, né? Então, Sim. assim, a gente tenta ir botando coisas Legal. diferentes para ver o que atrai. Às vezes não Tem atrai um um sonho, público, atrai tem o outro. sonho realizado do Ari aí de passar Butch Cassidy, né? A gente tem que ver se Ah, consegue esse era encontrar legal. Esse é encontrar uma muito foto. Esse legal. aí não é tão mais recente, né? Não, Mas mas é ele muito adoraria bom. fazer tá homenagem. onde? No Belas Artes, não. Não tem no Brasil. Tem que ver. O Jean é o garimpeiro mor dos filmes no YouTube. Tem que ver se tem versão com legendas em português, talvez Ah, até tenha. não, mas isso aí resolveu. Isso aí acabou. Você não assistiu hoje com legenda em português? Tem. Você não tinha legenda, aquilo ali é porque eu liguei o Closed Captions e mandei gerar a tradução automática em português. Então Tem não isso, precisa aí a mais, não gente precisa vai mais se entrar, preocupar. eu e Ari vamos entrar numa discussão pesada aí, porque isso aí não é legenda, né? E Isso tinha aí umas Não, não é. traduções Não é. erradas. E tinha muita coisa errada, era realmente, tinha coisa cortada, inclusive. Tinha coisa que eles. Principalmente a tradução da frase Clatu Barada Nicto, que não conseguiram traduzir, né, Lilian? Qual é a tradução? Bom, tá bom, vamos encerrar com Não, isso. agora Seguinte, você vai ter que dizer qual é a Gente, tradução. estão me ouvindo? Sim. Tá, Só consegui agora. Eu quero só mandar um beijo para todo mundo. Eu adorei a discussão, me esclareceu um monte de coisa. Obrigada. Beijo, Nice. tá legal. Newton, Ei, qual é a Newton. tradução? Ok. Você vai ter que dizer a tradução agora. Agora você chamou atenção para isso.
Bom, é o seguinte, Klaatu Barada Nikto foi uma frase, porque você vê que até tem uma hora que ele chega na nave e ele começa a mexer nos comandos e eles falam, ele fala, eles inventaram uma língua para o filme. Agora, essa frase virou uma frase icônica e, na verdade, ela não tem tradução literal. O próprio Robert Wise, o diretor, falou que ele escolheu, Klaatu é o nome do personagem, e aí botaram mais uma, não queriam botar uma frase muito longa, mas é uma frase que acabou virando icônica, e uma frase bem fonética, mas dizem os estudiosos, né, a gente vai imprimir a lenda aqui, em vez dos fatos, que, na verdade, a frase quer dizer o seguinte, quer dizer que ele é um comando para o Gort, dizendo que o Klaatu está ameaçado, mas que não é para ele reagir, que é para ele ir lá e salvar o Klaatu. Então, essas três palavras, Klaatu, Barada Nikto, quer dizer, não ataque ninguém, mas vá salvar o Klaatu, porque ele foi Você tá ameaçado. aparecendo, você tá aparecendo uma vez que eu fui assistir um show daquele, como é o nome, como é aquele cara, Premeditando Brecht, que aí ele começava a fazer a tradução da letra da música do, como é, daquele Nacional Kido, né, o Aham. Nacional Kid. Aí, isso quer dizer rei. E aí a voz dele falava, não sei o que lá, É, isso quer dizer que ele veio aqui, não sei onde, você tá aqui é o igual aí. oposto, né? Porque Klaatu Barada Nikto são três palavras e, na verdade, é uma explicação um pouco mais complexa, né? Mas Mas o que o Newton falou faz todo sentido, pessoal. Eu também, uma época eu procurei o sentido, não, falavam que não tinha tradução, mas como ele já tinha falado que quando ele fosse ameaçado, o Gort poderia destruir a Terra, se ele quisesse, ele fala isso. Esse comando faz todo sentido, porque ele não destruiu a Terra, ele catou a menina, jogou dentro da nave e foi buscar o Klaatu. Então, essa explicação realmente faz sentido, de acordo com o roteiro, né? Porque senão ele tinha E destruído tinha tudo que e ido ser embora. curto, né? Tinha que ser É. curto para ela poder memorizar e falar. 3 palavrinhas é, dava, né? Se fosse agora uma explicação complexa, não dava para a ela se gente pode lembrar. tentar se colocar no lugar da plateia, de todo mundo que assistiu o filme na época, saindo e falar, mas Klaatu Barada Nikto, o que que não sei o quê. Quer dizer, é mais, na verdade, não é em tradução, é mais, na verdade, o sentido de que o robô tem que entender o que deve ser feito em vez de ter uma reação imediata e atacar o planeta. Essa é a. Mas eu adorei que eu botei, porque não sei se vocês olharem aí no meu WhatsApp, é a minha frase, porque muita gente diz, eu estou no WhatsApp, não sei o que, não. O meu é Klaatu Barada Nikto, se vocês olharem. O Mas, meu é Klaatu Newton, Barada Nikto. ninguém comentou a versão que foi feita com o Keanu Reeves depois, a mais Pois atual, é, né? eu Eu assisti, assisti. mas, Eu também assisti. mas eu Vocês gostaram? não me lembro. Era interessante, é mais Tinha moderno, Eu uma amei. cena, tem Essa uma eu não cena que eu vi. me lembro, que ele ficava assim com a mão segurando uma energia. É a única coisa que eu me lembro daquele filme, mais Mas eu nada. também não lembro do fim, se o fim é igual. Não lembro Não. mais. Existe ele só não destrói a Terra por causa também do menino, de uma mulher. Só que a legal da tecnologia é que o robô do Ken Reeves agora é um puta de um robô trabalhado com nanotecnologia. Vocês lembram? É nanotecnológico. O robô é totalmente diferente, não é um laser. Ele tem quando eles furam ele, ele começa a soltar pequenos mosquitos metálicos, como se fosse milhões de mosquitos metálicos que comem tudo. É uma nanotecnologia que destrói tudo. E ele realmente vai destruir tudo. E no filme ele quase destrói tudo, né? Nesse atual. É mais. Mas aí tem uma pegada ambientalista também. Tem uma pegada um pouco mais ambientalista nesse novo filme, né? Que Eita. não tinha. Não lembrava porque mais. foi feito em 2008 e, obviamente, a situação no mundo é completamente diferente e eles não podiam, a Guerra Fria já tinha acabado, tudo, então a ideia era justamente fazer um tipo de denúncia diferente. Eu lembro dessa história
de salvar o meio ambiente, tudo, eu lembro disso. Exatamente. Mas é legal. Eu prefiro o original, mas o segundo é legal também. Bom, enfim, vamos em Vamos, frente. né, pessoal? Bem, Falou, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa boa obrigada, semana noite. boa para todos. noite. Até a Um próxima. abraço a Tá E todos, bom. um abraço a votem vocês, no tudo, a gente se vê próximo na próxima. Boa Até filme. mais. semana Semana para que vem você. coloco. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. boa noite. Tchau. Ô, Ricardo, antes que eu Hum. esqueça, eu vou tentar ir na terça-feira, eu me inscrevi. Bom, sem estresse. Ah, você vai só rir. Por quê? Ah, porque vai ser divertido. Vai ter um povo legal lá. Isso aí vai ter um povo que merece. É um Eu outro. tenho. É a grande. Pode parar a gravação? Peraí, aonde? Fala, Ricardo, o que é que Não, eu eu vou te rir? ligo, Ari. A gente conversa. Mais fácil.